consciência do corpo solar. O principal corpo solar, que é o nosso Sol visível, está passando por uma evolução em que seu polo magnético, que está revertendo, altera ainda mais as transmissões de raios solares para a Terra e para outros planetas em nosso sistema solar. O Sol local do planeta Terra é uma estrela chamada Sol. Nosso Sol é um Stargate/portal estelar, e é possível que certas embarcações sejam usadas para entrar e sair do portal para alcançar os anéis externos do sistema solar. Recentemente, muitos vizinhos em nosso sistema solar tomaram conhecimento das mudanças que acontecem com o nosso Sol, como resultado do renascimento de logos solar nas camadas 10, 11, 12 dimensionais. A quarta dimensão do Stargate solar na Terra está localizada em Gizé, no Egito, e esta é a principal abertura para o plano astral, que também se abre para os outros portais solares. Este acesso estelar é onde a trajetória entre o Sol, a Terra e a Lua está interconectada através de campos geométricos de conjuntos de instruções que são baseados no agrupamento de códigos de luz. Estes podem aparecer como sólidos platônicos, e são os blocos de construção da matéria que organizam as camadas do projeto que formam as linhas do tempo na matriz universal do tempo. Os híbridos anjos caídos Anunnaki assumiram o controle desta área do planeta há mais de 22 mil anos, a fim de obter controle sobre o Sol e os portões solares. Como resultado das recentes guerras na Grade, eles perderam o controle sobre o portal solar através do renascimento de Logos solar para a Terra, Tara e Gaia. O Sol está relacionado com a ativação do modelo do DNA humano para potenciais de ascensão espiritual. Cada Sol e estrela no universo está interconectado através dos conjuntos de instruções dos campos morfogenéticos, ou filamentos de plasma, que criam a teia que interconecta todas as estrelas e corpos estelares. Essa mudança no princípio do corpo solar em nossa matriz do tempo parece alterar as funções da constelação da Ursa Maior ou Grande Urso, na qual suas 7 estrelas principais estão se unindo sequencialmente às suas contrapartes, as 7 estrelas irmãs localizadas nas Pleiades. A resultante fusão alquímica dessas constelações de estrelas está manifestando novas expressões do princípio de criação de gênero nos planos cósmicos superiores, que modificam a reflexão da luz à medida que ela é transmitida para as densidades mais baixas. Esta fusão de corpos solares no núcleo galáctico e mais adiante no núcleo andromedano também é referida como os 7 sóis sagrados no Cada um dos 7 sóis sagrados tem um princípio solar cósmico que difunde um espectro de ondas de frequência de plasma através do corpo, e do seu raio que atualmente está emanando novos códigos de luz no corpo planetário. Isso é muito significativo, pois marca a resolução astrológica dos níveis do miasma angélico caído contido em muitas das impressões kármicas que estavam no modelo de manifestação do núcleo planetário. Este foi o resultado das linhas de tempo históricas que estão no registro de memória estelar e celular, que se relacionam diretamente com a invasão na alienígena negativo, e as entidades da cadeia lunar que impactam a Terra. Isso é semelhante a dizer que há uma limpeza das impressões do campo magnético no registro acástico planetário que se relaciona com algumas das guerras galácticas que resultaram em causa kármica e efeito ao longo das linhas de tempo, e que alguns desses eventos foram realizados com a cooperação da raça humana para resolver o experimento da polaridade. Esta é uma convergência cósmica entre a fonte espiritual de corpos solares que existem dentro dos 360 universos, juntamente com os corpos estelares locais que se interconectam com o mundo da matéria, enquanto toda a criação passa por um novo ciclo de incorporação, chamado de morfogênese. Padrões kármicos do que pode ser chamado de mal cósmico e raiva cósmica, provenientes de múltiplas historias planetárias que se conectam às forças lunares, entidades da cadeia lunar e entidades do buraco negro estão surgindo para chegar à resolução final dentro das linhas de tempo do abuso do controle e artificial e tecnológico. Esta fase une os 7 sóis sagrados e a consciência solar pleiadiana ou universal para se reunir novamente através da janela de nêutrons que se abre para os 360 universos, como um corpo de consciência solar interconectado para transmitir as ondas de plasma do Sol espiritual cósmico do Rei Solar.
O Rei Solar, ou consciência crística cósmica, reconstruiu a completa identidade triádica do Logos Solar, que é um campo original da fonte de luz que constrói o eterno corpo do Sol diamante de Cristo Sophia ou Cristala. A consciência solar paliadoriana ou universal também é chamada de progenitores das muitas raças crísticas de dragões, que são corpos solares de luz eterna que se transformavam e transmigram para qualquer lugar, e se originam de algum lugar dos mundos de Deus, que são um dos 360 universos. Atualmente, a maioria das raças de dragões da consciência solar paliadoriana que estão entrando em nosso sistema universal para apoiar a missão de recuperação dos Cristos e do anfitrião guardião, são dos mundos de Deus andromedanos. Além disso, uma tríade cósmica de energia formou-se com nosso Sol, Pleiades e o planeta Urano para inflamar o plano de consciência de unidade para o Logos planetário. Urano, conforme seu recente alinhamento à sua influência astrológica, é o principal corpo planetário que transmite as qualidades do raio violeta 7D para a Terra. Quando os alinhamentos astrológicos ocorrem através de grandes conjunções entre corpos planetários e estelares, existem forças da alquimia que se misturam, que alteram a frequência atual e manifestam novas criações em potencial. O alinhamento cósmico muda a arquitetura estelar de como o Sol transmite a corrente do raio violeta em todo o nosso sistema solar. O raio violeta é a corrente 7D que cria a magnetosfera ultravioleta e contém o conjunto de instruções magnéticas para o cérebro planetário, também chamado de Logos planetário. Claramente, isto é significativo para a evolução da incorporação diretamente relacionada à expansão de nossos centros espirituais pessoais, o chakra da coroa, terceiro olho e pineal, coração, cérebro físico e a qualidade de nossas formas de pensamento vibracional. O Sol esconde um planeta ou orbe etéreo, que durante os ciclos de ascensão, é uma entrada que leva ao Sol espiritual cósmico, que contém em si o primeiro princípio da emanação da luz eterna do Sagrado Pai, o Rei Solar. O princípio do Sagrado Pai se manifesta dentro do Sol espiritual cósmico e é o que dá a luz a todas as coisas no universo. O despertar do Sagrado Pai no Logos Universal está anunciando o reaparecimento do princípio solar Christos cósmico em todo o nosso sistema solar. Eles estavam fora do nosso alcance em linhas de tempo anteriores por causa de um anel passe, não em torno do sistema solar a partir das coordenadas da Terra, enquanto viajavam na menor densidade de criação. Durante o ciclo de ascensão, agora é o tempo em que o Santo Padre e o Logos Solar podem retornar à atividade com o plano da Terra para transformar espiritualmente a humanidade. A liberação do implante solar Cross, de impede atravessar o anel, equivale à iniciação relacionada do Logos planetário ao Logos solar, e apoia a evolução futura positiva da humanidade coletiva para se tornar espiritualmente livre. Esta nova atividade solar está mudando os princípios arquetípicos masculinos através da alteração da estrutura das partículas de 7 raios, que é feita principalmente através do alinhamento da equipe planetária com a equipe da galáxia andromedana. Essa modificação também afeta diretamente as partículas elementares da matéria, tornando-as menos densas ou mais fluidas. Essa mudança está desmantelando a arquitetura do arquétipo masculino arcôntico, o falso rei da tirania no Logos planetário que é usado para escravizar a humanidade, que deve ser substituído e eventualmente curado com a mente dos Cristos, dirigida pelo Rei Solar, que segue a lei soberana cósmica do 1. 7 planetas sagrados. Existem 7 planetas sagrados que agiram de forma semelhante como protótipos de consciência para manifestar a criação, bem como fornecer as matérias-primas, luz, som e código eletrotonal para os construtores e arquitetos do planeta Terra. Os 7 planetas sagrados também são compostos de luz espiritual viva, que circula através e além do nosso sistema solar, enquanto os outros 5 planetas permaneceram historicamente estagnados ou adormecidos espiritualmente em seu princípio organizacional. Eles têm aplicações futuras que ainda precisam atingir seu potencial evolutivo para o sistema solar. Estes 7 planetas estão espiritualmente iniciando a fim de circular as ondas de plasma combinadas dos sóis espirituais cósmicos por todo o sistema solar. Esses planetas habitados possuem formas humanas e outras formas de vida, que existem em outras linhas temporais e dimensões que também estão passando por etapas do processo de ascensão.
Um desses planetas sagrados intimamente relacionado com a Terra, como um planeta irmão que suporta o processo de ascensão em suas dimensões superiores, é Vênus. Vênus está fornecendo ao corpo terrestre uma transmissão para um protótipo de raça ascendente para todas as 12 tribos humanas, a partir de seu princípio da mãe original. O planeta Vênus mantém a história matriarcal do Cristo feminino solar para a raça humana angélica. Durante esta fase, a história oculta das linhas matriarcais do princípio eterno do solar feminino de Cristo começa a transmitir o seu modelo do aspecto da Mãe Sagrada, e esse código Mãe está gradualmente restaurando o equilíbrio energético através do princípio feminino corrigido que traz o equilíbrio de gênero de volta às leis da criação. Todos esses 12 planetóides em nosso sistema solar representam o corpo energético total do que resta da nossa Terra 5D no próximo universo harmônico. Esta Terra futura foi chamada Terra ou Tara e também está profundamente relacionada com o corpo fantasma feminino de Tiamat, outro planeta irmão que explodiu numa guerra cataclísmica. São alguns desses remanescentes planetários que produziram corpos mentais traumatizados e não curados que são a fonte negativa de miasma e sobreposição kármica que foi explorada no plano 3D da Terra pelas raças de refugiados. Uma dessas arquiteturas de quarentena foi instalada, o implante solar Cross foi colocado nos centros do coração do corpo astral 4D e o corpo 8D da Terra e da humanidade, gerando um acesso unidirecional ao oitavo portal do portal Orion que abrigava a matriz de Yahvé. A estagnação espiritual dos habitantes de múltiplos planetas e suas belicosas mentes é o que combinou a força da aplicação da cruz solar como um bloqueio dimensional para impedir o acesso dentro e fora deste sistema em quarentena, além de limitar o acesso de quaisquer entidades além da consciência do sistema solar, a menos que sejam incorporados como consciência solar. Entidades do buraco negro, seres da cadeia lunar são dos grupos da consciência lunar, e estão lutando para encontrar maneiras de sair das quarentenas e portais solares, sem sucesso. A história da explosão de corpos planetários e a destruição desenfreada que ela cria sobre as raças envolvidas, é a razão pela qual a quarentena da cruz solar foi colocada em prática na Terra, para remover o acesso de entidades lunares e buracos negros além do nosso sistema solar. Esta é uma razão do que formou uma cerca de quarentena ao redor da Terra, bem como outra barreira de frequência que é reforçada pelas redes tecnológicas NAO, das quais eles estão atualmente retaliando com a outra estratégia de controle da IA, inteligência artificial. A explosão repetida de outros planetas em nossa matriz do tempo universal é a principal razão pela qual tem havido várias histórias da invasão da Terra. Essas explosões enfraquecem a integridade da matriz do tempo. Estas invasões são de muitas linhas das raças angélicas caídas, que são baseadas em formas de buraco negro ou lunar. Como resultado das histórias da invasão, há uma tremenda quantidade de desequilíbrios kármicos para resolver, e resolver entre vários logos planetários e suas linhas raciais que existem no sistema solar. Cada um desses planetas, seu projeto astrológico e suas linhas raciais estão passando por estágios de evolução espiritual através da reabsorção de seu principal raio egóico que existia dentro de seu sistema fechado de energia. O principal raio do corpo mental produz um tema de experiência de consciência para essa linha racial, e a experiência nunca evolui quando a energia da consciência é consistentemente esgotada e não reabastecida organicamente. Este era o estado de consciência das forças lunares, em uma trajetória unidirecional de evolução para uma fragmentação cada vez maior. A impressão psíquica da corrida coletiva e seus influenciadores da personalidade do ego começam a mudar durante a iniciação do sistema solar. Os raios de plasma que estão irradiando através do Sol espiritual cósmico, ou através da rede de consciência solar. Nessa época, 2013, começou uma iniciação do sistema solar como resultado do renascimento de Logos solar em nossa matriz universal do tempo, que impacta o encadeamento da evolução espiritual entre múltiplos corpos planetóides e as histórias relacionadas dos corpos mentais da personalidade egóica que são ligados a essas historias planetárias, que incluem as cadeias da Lua.
Estes planetas, luas e suas criações coletivas trouxeram coletivamente suas manifestações astrais egóicas e grotescas, ignorando as leis naturais e optando por abusar da tecnologia para dominar e escravizar os outros. Muitos desses grupos da cadeia lunar influenciaram grandemente a humanidade no plano inferior da Terra para acreditar em ideologias de parasitismo e sacrifício de sangue. Os remanescentes egóicos, os destroços psíquicos desses planetoides e as entidades angélicas caídas associadas a eles criaram vastas quantidades de parasitas mentais em todos os reinos fantasmas. Esses parasitas mentais passaram a ser entendidos como as entidades arcontes e seus clones tecnológicos, que se manifestam a partir desses corpos fantasmas e também são replicados tecnologicamente na inteligência artificial para controlar e escravizar a humanidade pelos reptilianos insetoides. Os arcontes se alimentam do caos e do medo gerados pela luz viva e pelos seres vivos, e usam a colheita energética para existir nos espaços fantasmas ao redor do corpo da Terra. A fim de continuar a se alimentar e sobreviver, eles se apegaram em grande parte às raças guerreiras invasoras dos grupos Na'vi, que são incorporadas e desencarnadas. Sendo parasitas, eles sugam energia para existir primariamente dos corpos solares ou do Sol. Uma tal raça projetada por Anunnaki é o Leviatã, grupos que foram despejados do buraco de minhoca no corpo da Terra que foi criado como resultado da explosão de Tiamat, que resultou em um buraco negro fantasma há eras atrás. Este danos de campo na linha do tempo mais alta foi usado pela NA para abusar das energias da consciência coletiva da Terra através de uma rede que eles usaram no Oriente Médio, chamada de Grade da Fênix. Um confronto pelo controle da rede do Portal Solar e da Phoenix, juntamente com a agenda para continuar a incitar a invasão militar no Oriente Médio através da realização de uma guerra na Síria, foi recentemente interceptado para reduzir os danos da rede pelos Guardiões. Esses conflitos de grade são, na verdade, sobre a obtenção de controle territorial nas proximidades da principal rede do Portal Solar. Mensagem de Lisa Renere. Traduzido por Vilma Capuano. Canal Nova Lemúria. Inscreva-se para atualizações diárias da luz.